Oi, gente, eu sou a Delane Marques, eu sou terapeuta Theta Healing e você está aqui no canal Viver Expandindo, que é uma forma de eu poder colaborar através das coisas que eu aprendi, através do aprendizado da filosofia, da física quântica, coisas que eu estudo e aplico na minha vida e que eu venho trazer para conversar um pouquinho com você. De repente, na minha fala, você se identifica de alguma forma e diz: isso faz sentido, eu quero isso para minha vida. Então, o canal Viver Expandindo é esse veículo, é essa forma dessa mensagem passar adiante. Então, se já começou a fazer sentido para você de alguma forma, já deixa o teu like aqui e já faz com que esse vídeo possa ser compartilhado com outras pessoas. Porque na hora que você dá um like no conteúdo, você já diz para o algoritmo: isso é bacana, isso merece ser compartilhado. E se ao longo da minha fala for fazendo mais sentido ainda para você, você ativa o sininho aí das notificações para você não perder vídeo nenhum. E se você lembrar daquele colega que precisa ouvir esse conteúdo, você já compartilha. No vídeo de hoje é de 2 vídeos anteriores, então se você não assistiu, vai ter aqui embaixo tanto Theta Healing para Eu Sou Merecedor, como Eu Sou Bom o Suficiente. O pessoal da equipe vai colocar aqui os 2 links. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, você pode sim e deve voltar para os 2 anteriores. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o medo e quais as influências desse medo e como limpar esse medo com o Theta Healing. E o que é melhor, você vai identificar os medos, depois eu vou te explicar o que é Theta Healing e lá no final a gente vai, de fato, trazer isso à prática. Você vai poder praticar junto comigo e fazer essa limpeza desse medo, dessas coisas que tem te paralisado, ok? Então, Delane, como é que eu sei se eu tenho esses medos? É muito simples, a gente vai conversando e você vai sentindo, parece que ela tá falando comigo. Então, assim, existem momentos na sua vida que você acha que eu fiz isso porque eu tenho medo de não ser amado, eu tenho medo de não ser bom o suficiente, aconteceu determinada situação na minha vida e se eu parar e silenciar um pouquinho, eu percebo que eu tô com medo de não ser aceito. E aí eu começo a me observar, quais são os medos que realmente me paralisam? É o medo da rejeição? É o medo do abandono? É o medo da pobreza, que é um medo muito comum? É o medo de não ser bom o suficiente? É o medo de não ter valor? É o medo de depender de alguém? Quais desses medos aí te provoca, te dá um arrepio, te acende a luz? Então, a gente não sabe, mas ao longo do nosso dia a dia, nas nossas atividades, a gente não percebe que faz determinadas coisas porque a gente está dentro desses padrões de medo. Sabe como é sorrateiro? Como é que isso acontece e você nem se dá conta? É quando, por exemplo, alguém te pede para tu fazer uma coisa e você não tá um pingo afim de fazer. Mas você, vou fazer. Com medo do julgamento da outra pessoa, de não ser bom o suficiente. É como se tivesse assim: eu tenho que fazer isso para em contrapartida eu me perceber amado. Entende? A gente não consegue identificar assim: eu tenho medo de não ser amado. Não, acontece de uma forma sorrateira. Acontece de uma forma, tipo, eu trabalho muito, e lá no fundo é um padrão de escassez muito grande, porque eu tenho medo de passar necessidade. Aí você diz assim: mas eu nunca nem passei necessidade. Mas existe esse aprendizado coletivo de que as coisas são difíceis, de que se você não trabalhar muito, você não vai conseguir aquilo que você quer. E aí, às vezes, isso veio através do aprendizado dentro da sua família, ou isso vem do aprendizado mesmo da sociedade, algum aprendizado que você fez dentro da religião. São várias formas desse medo se apresentar. Só que ele não vem assim com a legenda: medo de abandono. Não, ele acontece no dia a dia, de alguma forma, e você tem que ir se percebendo e dizendo: no fundo, eu tô com medo de ser abandonado. É tipo assim: eu nem quero ir pra essa festa, mas meu parceiro me convidou, então eu vou para essa festa para que da próxima vez que eu não queira sair, ele tem que ir comigo. É um jogo de poder, é uma troca de interesse. Porque no fundo, o que é que eu tenho medo? Eu tenho medo de ser abandonada por ele, que eu digo que eu tenho medo de ser traída. Mas na verdade,
A traição é, no final eu vou ficar só, eu vou ficar sozinho, eu fui abandonado. Ou então, o que pode estar por trás disso? Eu fui traída porque eu não sou boa o suficiente. Entende que a gente não vê o que está por trás, a gente vê a situação. Ah, não, eu tenho que ir porque senão da próxima vez ele vai querer sair só sem mim. É assim que a banda toca no dia a dia, mas por trás existe uma crença, o aprendizado. E o que são essas crenças, o aprendizado, foram formas que nós somos, que nós entramos no piloto automático, que a gente já nem percebe. Isso tá como dirigir um carro, é passar a marcha, você não vai raciocinando, primeira, segunda, terceira marcha. Isso já vai normal. Por que isso acontece? Porque durante a nossa vida, até principalmente na primeira infância, a gente passa por um processo chamado de poda neural. É quando aquela quantidade infinita de células cerebrais, elas dizem, essas aqui eu utilizei, essas aqui vão ser importantes, essas não vão ser importantes. Então, o próprio corpo elimina. Para quê? Para uma forma de economizar energia até. E aí o que acontece? Para te poupar tempo, para te dar agilidade, para que teus pensamentos sejam rápidos, fluidos. Acontece que existem determinados comportamentos que a gente aprendeu e que fazia sentido naquele tempo, naquele momento, que não faz mais hoje. Até porque quando as principais crenças são estabelecidas, na maioria das vezes, elas são estabelecidas quando nós somos criança. E a percepção de uma criança, você concorda que ela é um pouco limitada, reduzida? Então, por exemplo, se a filha é a princesinha do papai, e em determinado momento o pai diz assim, filha, fica aqui em casa com a babá, ou fica aqui em casa com a titia que eu vou sair com a mamãe. E a filha diz, eu não fui a escolha do papai, mas eu era a princesinha do papai, eu não fui a escolha do papai, o papai não me escolheu por quê? Esse tipo de pensamento, eles não são articulados da forma que eu tô falando, mas a criança percebe assim. E aí ela percebe, é porque eu não sou boa o suficiente. E ela tem esse aprendizado. Então ela tende a copiar isso, por exemplo, nos relacionamentos futuros dela. Então ela pode ter essa sensação de que eu não sou boa o suficiente para o parceiro. Então ela vai sempre estar se esforçando muito para que ela seja aquela escolha. Ela não entende que ela por si só já é a melhor escolha. E aí esse aprendizado, você concorda que foi infantil e que a gente pode remodelar isso? Porque hoje ela é uma adulta e ela pode dizer, não, eu sou a melhor escolha. Eu sou aquela mulher que vale a pena ter do lado. Eu sou aquela pessoa que é primeira, principal. Agora, naquele tempo que eu fiz aquele aprendizado, que as pessoas, na maioria das vezes, não tem ciência que tem essa crença, tá? Lembrando disso, as crenças, elas são sorrateiras. Quando a gente faz o acesso e vê isso, quando é que a gente vai fazer esse acesso? Eu tenho muita dificuldade nos meus relacionamentos, é um padrão. Todo relacionamento meu acaba dessa forma. Eu me dou muito e recebo muito pouco. Por quê? Porque eu tô querendo dar para ser vista, para ser validada, né? Porque eu quero ser dessa vez a escolhida, a preferida. E aí quando a gente acessa essa crença, né? Vai lá e percebe que não, a criança ficou assustada porque a escolha foi a mãe. Mas a criança percebeu isso numa visão infantil. Porque na verdade a relação, ela é a preferida do papai. Na relação pai. Agora, a mãe foi a escolhida naquele momento porque não era uma escolha, são relações diferentes. E naquele momento, era o momento de estar com a mãe. Mas a criança não consegue ver dessa forma macro. Então, a gente precisa fazer com que essa adulta entenda qual foi a percepção daquela criança e entenda, não, eu sou boa o suficiente do jeito que eu sou. Eu não preciso viver esse medo de não ser a escolha, de não ser a melhor escolha. Eu não preciso achar que eu vou ser abandonada por alguém ou rejeitada por alguém. Outra coisa também que é muito fácil de você identificar é, por exemplo, você conhece alguém, né? E hoje estou só falando de relacionamento. Você conhece alguém e prefere rejeitar essa pessoa antes, por alguma... não gostei. Será que você, de certa forma, não gostou? Ou existiu alguma característica nessa pessoa que você achou que não ia se encaixar direito? E é como se você preferisse rejeitar primeiro para não ser rejeitada. Você já se percebeu fazendo isso alguma vez? Então, assim, as crenças, a gente tem que estar pegando elas meio que no pulo.
Por que que eu achei essa pessoa tão interessante, tão comunicativa, tão, né, a pessoa... E aí, quando eu achei que poderia acontecer, eu mesmo brequei para trás. Então, são essas as perguntinhas e as observações que você tem que ficar atento. Porque aí você vai aprendendo que existe um comportamento por trás disso. E qual é o medo? E como é que você identifica esse medo? Você observa a situação, para um pouco, relaxa, que é isso que o Theta Healing te ajuda a fazer. E te coloca numa situação onde você está observando como se fosse assim um espectador de fora. Imagina como se aqui fosse um grande teatro e você tá vendo você e o outro participante aqui. E começa a observar a situação por esse ângulo, por esse outro ângulo, por outro ângulo. E será que essa pessoa realmente queria me rejeitar? Ou eu tô rejeitando ela com medo de uma rejeição que é imaginária, que nem existe? E aí para e diz, o que é que eu tô sentindo de fato? Eu tô sentindo uma dor aqui, como se eu tivesse sido rejeitada por alguém. Peraí, por que eu seria rejeitada? E aí a gente começa a fazer as crenças ressignificando. Isso que é a função, por exemplo, do Theta Healing, que é a ferramenta que eu vou conversar com você agora, porque eu tenho certeza que a esse ponto você já se conectou com algum padrão de medo e já deve estar dizendo, agora eu quero saber como é que eu vou tirar esse medo, como é que eu vou dar um novo aprendizado, um aprendizado mais potente, que vai fazer com que eu tenha novas conexões neurais e que me permitam tomar novas decisões, que eu possa ter escolhas que sejam mais libertadoras. Porque já imaginou, se você toma essa decisão, não vou viver essa situação com medo da rejeição, com medo do possível abandono, né? O que você vai fazer? Você tem que identificar e tem que modificar. E o Theta Healing é essa ferramenta que a gente utiliza para fazer essa modificação. Só existe o Theta Healing? Não, existem várias práticas. Mas o Theta Healing eu acho muito potente porque ela é muito rápida, muito instantânea. Se você se abrir e se perceber de fato, a gente tem um resultado muito bom. Inclusive, se você está fazendo sentido para você e você gostaria de ter um atendimento personalizado, você pode olhar aqui também, tem um link que leva ao nosso atendimento, onde a gente pode fazer o Theta Healing bem pontual, caso a caso. Porque aqui é um atendimento que a gente faz, é um compartilhamento a nível grupal. Então a gente não tem como ir tão pontual, né? Cavar exatamente a sua crença específica, daquele seu problema específico, daquele seu medo em questão. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui que eu vou falar o que é o Theta Healing e vou lembrar você que lá no final vai ter a instalação do Theta Healing. O Theta Healing é essa ferramenta que proporciona essa reprogramação. Então, assim, existem ondas cerebrais que elas são bem mais lentas. Por exemplo, quando a gente está indo dormir, quando a gente está acordando, o nosso cérebro funciona nesse padrão, que elas são ondas mais longas e são ondas mais curtas. Então, o que acontece? Em vez de ficar como se fosse aqueles picos, como, por exemplo, quando eu tô falando aqui com você, meu cérebro tá... Se eu fosse fazer um eletroencefalograma, ele tava assim... Porque eu tô pensando, né? Então, as ondas estão muito aceleradas. Aí o Theta Healing, ele faz aquela meditação que faz com que você entre nesse espaço, nesse momento de relaxamento, que é como se você estivesse quase no sono. E aí a gente acessa esse medo e faz a reprogramação. Porque lembra que eu falei lá que a maioria das crenças acontece lá na primeira infância? É assim que o cérebro da criança está a maior parte do tempo. É por isso que ela está vendo o comportamento e copiando, aprendendo. Porque até os 7 anos, o cérebro naturalmente é assim, para que a criança possa captar, que ela possa aprender. Ela é um livro aberto, ela tem que captar realmente. Por isso que muitas crenças, elas são instaladas, que eu gosto sempre de dizer, que é através do amor. Porque os pais estão ensinando mesmo de uma forma amorosa, mas é a partir do aprendizado também deles, que também são como nós, que também ainda somos aprendizes, né? Então não existe culpados, não existe por que foi feito assim, por que foi feito assado. O importante é identificar como se sente, qual o padrão de medo que mais manifesta na minha vida hoje e como eu vou fazer a ressignificação, que é justamente baixar essa frequência e dar um novo comando. Como é esse novo comando? Na hora que a gente identifica o medo, vamos dizer, eu tenho medo de não ser amado, aí eu vou
fazer, você identifica o medo, né? E aí a gente vai dizer, você permite que eu ensine a todas as células do seu corpo que você já sabe que é merecedora do amor, que você e o Criador são um, por ser filha do Criador, você já merece ser amado, você é o próprio amor. E por ser o próprio amor, você não precisa mais de sentir o amor através do outro. Você já sabe como se nutrir de amor, como viver a sua vida com amor, como viver a sua vida compartilhando dentro do equilíbrio de dar e receber amor. Você compreende como são sentidos mais amplos, mais poderosos, que te levam a novas interpretações e a novas formas de conduzir a vida? E aí, no momento que essa crença ela é colocada lá no seu cérebro, é como se houvesse uma bifurcação, assim. Então, se a minha crença voltando aqui, eu tenho medo de não ser amada, quando eu viver uma situação que eu digo, não, eu tenho que fazer isso pela pessoa, senão ela não vai me amar, automaticamente eu vou viver a situação e o cérebro vai dar frações de segundo. Eu tenho realmente que fazer ou eu já sou digna de amor? Não, dessa vez eu não vou fazer. Essa pessoa, se ela tiver a capacidade de perceber a grandiosidade que eu já sou, ela vai compartilhar do amor comigo. Senão eu já tenho amor suficiente. E aí me dá a possibilidade de escolhas e de uma vida com uma visão mais ampliada, onde eu percebo que eu já sou boa o suficiente, merecedora do amor, do jeito que eu sou. Eu não preciso estar como um pires, implorando o amor de ninguém. Que eu já sei me nutrir desse amor. Que a pessoa mais importante do universo, na criação de tudo que está na minha história, sou eu mesma. Que eu sou merecedora desse amor, que eu sei me nutrir desse amor, que eu sei viver a minha vida com amor, que eu sei atrair amor, que eu sei a sensação de ser amada, que eu sei como vibrar e atrair esse amor. E aí, quando eu tenho essa percepção ampliada, é como se eu começasse a rodar como um radar ao meu redor. E eu começo a ver, olha, essa pessoa olhou para mim de uma forma legal, diferente. Olha, essa pessoa veio com gentileza para mim, me senti tão amada agora que ela trouxe isso. Não estava nem esperando. Porque o meu olhar que ampliou. Você consegue perceber que é a sua visão? Então, se você está comigo até agora, eu acredito que eu já vale o like. Deixa o like aí. Se você está lembrando de alguém que merece ouvir esse conteúdo, já compartilha isso com alguém. E vamos fazer o seguinte, vamos ativar aqui no comentário: eu me abro a uma vida livre do medo. Eu me abro a uma vida livre do medo. Coloca isso aí nos comentários como forma de ativar esse poder na sua vida. Viver livre do medo. Eu sou livre do medo. Esse comentário é importante para mim entender se está fazendo sentido aí para você do outro lado. E agora, já que você está comigo até agora, até esse momento, eu te convido a parar um pouquinho, silenciar um pouquinho, começar a se observar, como é que você está se sentindo, se percebendo. Se você ainda está com algumas conexões aí do seu lado, vai se desligando aos poucos, dá um comando para você, para sua mente. Esse é o seu momento, o momento em que você vai fazer esse Theta Healer, dar de presente essa nutrição de amor para você mesmo. E você começa a observar o ar que entra, o ar que sai pelas suas narinas. Observa o calor, a temperatura do ar quentinho que sai pela tua respiração. Observa na tua inalação qual a capacidade que o ar está chegando nos pulmões. Se esse ar está invadindo todo o teu pulmão, trazendo até toda a capacidade do pulmão, até aqui na parte inferior, na base do pulmão, que é a base, que é a parte mais larga do teu pulmão. Vai trazendo esse ar para preencher o teu abdômen como um todo. Faz uma circulação desse ar de uma forma redonda. Observa se no teu corpo agora existem pontos de tensão. E vai trazendo ar para cada ponto de tensão e relaxando o teu corpo, relaxando as tuas sensações. Vai liberando os pensamentos, as preocupações. Se chegar ao pensamento, apenas imagina que é uma nuvem e sopra. Imagina que ele passa como uma nuvem ao vento.
Vai deixando esse processo acontecer com naturalidade. Vai se percebendo apenas agora, no aqui, no presente, no momento do aqui, do agora. E agora eu peço que você imagine que lá da sola dos teus pés nascem como se fossem raízes. E essas raízes vão entrando no sentido da terra, lá no centro da terra. Essas raízes vão se aproximando, vão se aprofundando e vão se lateralizando. E você começa a perceber que você está firme no chão. Que você sente a sensação de segurança e de firmeza. Porque essas raízes, elas te dão uma fundação, uma sensação de que eu estou seguro. E aí vai observando essas raízes e observa que vai descendo por elas como se fosse uma luz, e essa luz vai descendo no sentido da terra. Lá no centro da terra, essa luz vai ser potencializada, vai ser nutrida pelo núcleo da terra, pelo coração da terra. Observa o poder que existe no núcleo da terra, toda a pressão, tudo aquilo que ela é capaz de nutrir dentro do planeta Terra, da Mãe Terra como um todo. E toda essa força agora está sendo disponibilizada para você. E vai subir agora pela sola dos seus pés, através dessas raízes, trazendo toda a sensação de firmeza, de segurança que você precisa. E aí você vai deixar essa energia subir pelos seus pés, tornozelos, pernas, joelhos, coxa, e se unir lá na base da tua coluna, no chácara básico, onde você vai permitir que seja aberto, limpo, equilibrado o chácara básico, que seja trazido novas sensações e conexões de segurança, de firmeza, de coragem de andar pela vida, de força. E vai se percebendo, sendo nutrido com essa energia. Vai abrindo, limpando, vai imaginando que essa energia circula pelos órgãos, pelos rins, glândulas suprarrenais, ânus, intestino grosso. Vai deixando essa energia circular. Vai subindo essa energia agora até a altura do teu umbigo. Do chakra do umbigo, chakra umbilical. Vai se concentrando numa cor laranja. E à medida que essa cor vai ampliando, vai girando, circulando, vai se sentindo nutrido. Vai se sentindo autoamado. Vai se percebendo digno de amor, se conectando com essa nutrição amorosa da terra. Vai começando a se conectar novamente com os teus sonhos, com o potencial de manifestação que você tem. Imagina que nesse chakra você movimenta toda a sua energia sexual, o seu poder de criação e de manifestação. Vai equilibrando os órgãos sexuais, o poder de trazer a vida, inclusive a vida dos seus sonhos e projetos. Vai circulando essa energia, subindo essa energia até a altura do estômago, no plexo solar, onde você vai se conectando com os órgãos do sistema digestivo superior, estômago, esôfago, boca, e também com a porção do intestino delgado, do duodeno. Vai se conectando, vai observando as suas emoções, como você tem gerido as suas emoções, como você tem se percebido, se os seus níveis de hormônio estão muito disparados, se você se percebe tenso, ou se você consegue gerenciar bem as suas emoções e viver a maior parte do seu tempo na tranquilidade, na harmonia. Vai se conectando com a tua porção de eu superior, do eu sou, aquela capacidade de autoridade, de potência pela vida, de ir pela vida com autoridade. Eu sou. Vai subindo essa energia até o chakra cardíaco, o chakra do amor, vai equilibrando, amorizando, vai lembrando das pessoas que você ama,
Imagina essas pessoas, toda a felicidade, o amor e bem-estar, conexão que você sente ao estar inserida no meio com essas pessoas que você ama, que você valida, que você respeita. E agora acrescenta nessas imagens a sua imagem. Vai deixando essa energia subir até o chakra da garganta, equilibrando o chakra da garganta, a glândula do timo, a comunicação, equilibrada a fala, uma fala mais amorosa, uma fala que consegue se comunicar sem causar dor, sem causar ira, sem causar raiva, uma fala dentro do equilíbrio, equilibrando também aquelas sensações que você tem engolido como sapo e que você agora consegue digerir essas situações, consegue liberar essa energia e entendendo que você não precisa mais viver e engolir situações como sapo, que é permitido para você viver as situações e apenas analisá-las e ficar apenas com o aprendizado. Vai subir essa energia até o ponto entre as sobrancelhas, no terceiro olho, vai abrindo e ampliando o terceiro olho, abrindo os 5 sentidos, audição, visão, tato, paladar. Vai observando, se sentindo, se observando. E abre no topo da tua cabeça o chakra da coroa, como se fosse uma flor de 1000 pétalas, onde daí é estabelecido um tubo de luz, onde você vai subir nesse tubo de luz e para o mais alto, infinito e além, onde lá em cima você vê uma luz branco iridescente perolado e você decide se aproximar dessa luz branco iridescente perolado. E dentro dessa luz branco iridescente perolado, eu pergunto se você me autoriza ensinar agora e dar o comando a todas as células do seu corpo que você já sabe o que é a mais alta definição do que é o amor incondicional, que esse amor incondicional ele é permitido e é bem-vindo para você, que você já sabe como, onde, quando e de que forma se perceber o amor incondicional, perceber o que é o amor incondicional segundo a visão do Criador, da visão de Deus, aquele que é o puro e o próprio amor, que você já sabe ser um imã desse amor para a sua vida, que você já sabe como se conectar e viver sua vida a partir desse novo aprendizado mais elevado de amor incondicional, que é permitido para você viver a sua vida com amor incondicional, que é leve, simples, fácil manifestar o amor incondicional. E agora eu gostaria de convidar você a se dissolver. Imaginar que você está se dissolvendo como açúcar na água, dentro desse amor incondicional. Vai usando o poder da tua mente e se visualiza como se estivesse assim dentro de um grande caldo, onde você está sendo dissolvido completamente. Você não sabe mais onde é você e aonde é esse grande caldo quântico, essa grande sopa, esse grande fluido cósmico, essa energia quântica, essa quantidade de energia taquiônica, e você só consegue perceber a energia. E dentro dessa sensação de energia, você me permite ensinar a todas as células do seu corpo que você já sabe viver a sua vida livre da sensação do medo do abandono, do medo de não ser bom o suficiente, do medo da rejeição, do medo da traição, do medo da escassez, do medo da necessidade, do medo da tristeza, do medo do vazio, do medo da ilusão, do medo da dor, do medo do sofrimento, do medo de não ser bom o suficiente, do medo de não ter a aprovação. Vai se conectando com as sensações de medo que disparam. Primeira palavra medo que vier na sua mente, se conecta com essa sensação. E deixa essa sensação tomar, sim, espaço para que você possa observar. Você apenas percebe qual é o medo, qual a sensação que esse medo causa no teu corpo. Observa se essa sensação tem um formato, tem uma cor. E vai
como um observador olhando e observando como você se sente, quais são as dores que geram no seu corpo. E olha essa situação procurando ângulos diferentes. Se você, por exemplo, está se sentindo rejeitada dentro dessa ilusão, dessa sensação do medo, observa situações na tua vida onde você tem poder, onde você é a melhor escolha. Como é que você se sente sendo esse poder, essa melhor escolha? E ensina a todos os níveis do teu aprendizado, a todos os níveis da tua história, da tua consciência, que esse aprendizado ele pode ser ressignificado agora, pelo significado mais abrangente, poderoso, segundo a visão da fonte, de que você pode, já sabe como viver a sua vida e reconhecer essa sensação em todas as células do seu corpo, de viver a sua vida sem a sensação paralisante do medo de ser rejeitada, do medo de não ser bom o suficiente, e substituir agora esse medo que você vai dizer aí agora no teu silêncio, qual é o medo, pela sensação de que você sabe viver a sua vida confiando no provimento do Criador, confiando que exatamente o oposto dessa situação é que vai se manifestar, confiando de que você é merecedora da forma que você é, de viver a sua vida de uma forma potente, livre, equilibrada, que é permitido para você fazer mais amplas e elevadas escolhas, que é permitido e autorizado para você ser a primeira, por exemplo, da sua linhagem a fazer alguma coisa que ainda ninguém fez, que é permitido para você viver uma vida de sucesso, uma vida de poder, uma vida de manifestação, de autoridade, de felicidade, de glória, de leveza, que é permitido viver a sua vida livre do medo de ser torturado, abandonado, e que é substituído agora pela confiança de que eu estou em segurança e eu posso confiar no provimento da vida, que a vida vai me nutrir e me dar suporte da forma que eu preciso, que eu já sei como ter um olhar ampliado perante a vida, identificar oportunidades, identificar pontos, momentos, atrair conexões, onde eu possa viver a minha vida livre do medo, uma vida cheia de potência, liberdade, equilíbrio, harmonia, paz, leveza, abundância. E aí agora nesse momento, diga o sim no seu coração se você deseja tudo isso, viver tudo isso de bom na sua vida, essa transformação. E eu dou o comando ligado ao Criador de tudo que é, comandado em todos os níveis, que essa modificação ela acompanhe uma linha histórica e que isso seja ressignificado em todos os níveis, inclusive o aprendizado histórico, que seja remodelado a nível de DNA. E está tudo feito. E aí eu convido a você a se imaginar de uma forma plena, potente, realizando, se sentindo boa o suficiente, merecedora, potente, atraindo relacionamentos saudáveis, sendo um sucesso profissional, sendo a grande potência transformadora que você quer ser no mundo, na sua vida, nas suas relações, na sua casa, no seu trabalho. Vai imaginando o sucesso que você sonha no íntimo do seu ser, do seu coração. Vai se vendo realizando tudo isso. Vai dando forma, modelagem, como essa nova pessoa que vive essa vida livre do medo, que pode projetar sonhos futuros, que é permitido e autorizado que ela modele tudo que deseja e sonhe, projete, que ela já sabe dar um formato a isso, uma imagem de sucesso, uma imagem onde essa imagem é amada, nutrida de amor, é desejada, é a melhor escolha. Visualiza, forma essa imagem, vê ela paralisada como se fosse uma foto.
do lado direito e coloca essa imagem agora para o lado esquerdo. Funde as duas imagens, direita e esquerda agora. Deixa ela cada vez mais nítida, dessa pessoa que tem uma vida poderosa, livre do medo. E agora vai observando essa sensação dessa nova pessoa dentro do seu corpo. Como é que você a acolhe, aceita dentro do seu corpo, dentro do seu ser. Só se observa. Vai dando espaço para esse novo, para essa nova pessoa, para esse novo aprendizado entrar na sua vida. E no seu momento, começa a se imaginar fazendo o caminho de volta. Começa a se visualizar chegando novamente no seu corpo. E vai abrindo seus olhos no teu momento, no teu conforto. Se percebe, observe quais são as sensações que estão vibrando agora, nesse momento. E aí? Todo mundo já está aqui comigo, já voltou? Você conseguiu formar essa imagem na sua mente? Então, de agora em diante, lembra que as crenças são assim, é como caminhos que a gente forma quando está, por exemplo, andando numa trilha no mato, de tanto a gente caminhar, aquele caminho vai se abrindo, se marcando. Essa nova sensação, ela vai aparecer em novas escolhas. Então, você tem que começar agora a trilhar o outro caminho dessa nova escolha. Isso vai ser de uma forma automática. Na hora que acontecer a situação, você vai se pegar pensando, o que eu faço agora? E aí você faz a escolha pelo novo, a escolha pelo novo. Até que esse caminho se torne um novo padrão. E daqui a pouco o teu cérebro nem pergunta mais o que eu faço. Ele automaticamente já vai agir dessa forma, naturalmente. Então, se você gostou da prática do Theta Healing, se você gostou desse conteúdo, compartilha com outras pessoas. Vamos fazer com que essa egrégora cresça, com que essa comunidade, onde as pessoas se sentem bem, onde as pessoas colaboram uma com as outras, possa crescer, onde as pessoas possam ter recursos de uma amparar a outra, de uma acreditar e dizer, olha, é possível, porque o mundo, ele tá aí dizendo para você o tempo todo que não é. Então é importante você escolher em quais lugares você quer estar, com quais pessoas você quer estar. E se esse canal pode ser um desses lugares onde você quer estar e quer compartilhar com outras pessoas, deixa o teu joinha aí, deixa o teu like, compartilha com quem você acha que merece viver essa experiência. Se você gostou dessa experiência de uma forma coletiva, disse, mas Delane, eu tenho uma crença pontual, isso atrapalha a minha vida, eu quero fazer esse acesso. Fica aqui, tem o link onde você pode agendar a sua consulta. E se você não assistiu os vídeos anteriores, também está aqui o link para você olhar a crença de não sou bom o suficiente e não sou merecedor. E o próximo vídeo, já anota aí, ativa as notificações, porque no próximo vídeo a gente vai tratar o último ponto, que é o trabalho do ressentimento e do perdão, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, me espera, porque no próximo vídeo nós vamos tratar disso. Foi um prazer, muito obrigada pelo seu tempo, gratidão.